tendo a gravação agora, bem lembrado. A Vanessa aí, mestranda do PPGEC, aqui da Engenharia Civil, aqui da Unicinos, também atua aqui no ITT Performance, né? Justamente no Laboratório de Segurança contra Incêndio, que é coordenado aí pelo Fabrício Bolina, e vai fazer aí não é porque eu estou um pouco envolvido, mas tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação. A Vanessa tem grande conhecimento na área e vai passar aí muita informação para todo mundo. Tá? Passo a palavra aí, Vanessa. Qualquer coisa, só para tu entender a dinâmica, Vanessa, a palavra é contigo. Mas eu e a Abdala aqui, Abdala e eu vamos interrompendo, vamos dando sugestões, opiniões, vamos fazendo as perguntas do Instagram, aqui do Facebook e tal, e vamos tornando mais dinâmico possível. Toca a bala. Tá certo, obrigada. Vou agradecer aí o convite para falar um pouquinho sobre esse assunto aí que a gente tem tratado bastante no nosso laboratório. Combina também com o que eu costumo estudar, né, que eu sou uma amante aí do concreto. Então, vou falar um pouquinho mais sobre eles, sobre o comportamento em altas temperaturas. Até é bom falar, né, antes a gente estava falando que é pouco relativo, elevada a temperatura, nós não estamos falando aqui de 30 e poucos, 40 graus, em situação de incêndio. Então, eu vou abordar um pouquinho as mudanças químicas que acontecem no concreto para a gente entender o comportamento mecânico dele também. Né? Então, só lembrando que essa apresentação aí faz parte de um movimento que a gente tem feito no ITT Performance, né, as lives da construção civil, junto aí com o Instagram da construção civil, o FENEC, Engenharia Civil, para justamente promover um pouquinho do conhecimento que a gente desenvolve lá no ITT, né, e compartilhar com o pessoal nessa época de quarentena aí. Para apoiar os nossos trabalhos também, eu vou pedir para vocês seguirem os nossos endereços lá no Instagram, que a gente está sempre postando novos ensaios, pesquisas, artigos, enfim. Quem quiser acompanhar mais de perto, aqui tem alguns endereços. Tá? Então, começando, gente, vou falar do concreto em elevadas temperaturas. Alguns pontos favoráveis, tá, do concreto. Na verdade, ele tem uma fama muito boa, né, frente a incêndio. Normalmente, a gente tem a gente tem um pouco de preconceito, às vezes, com madeira, com aço, como material estrutural em incêndio. O concreto, ele já sai ganhando aí por essa fama, né? E por que ele seria bom, né? O que ele tem de ponto favorável? Primeiro, ele é um material incombustível. Né? Então, diferentemente da madeira, por exemplo, ele não vai alimentar o incêndio com carga de incêndio. Né? Então, ele não vai propagar chamas, enfim. Essa já é uma vantagem em relação à estrutura de madeira. Né? Temos também a baixa condutividade térmica, se a gente for comparar, por exemplo, com estruturas de aço. Aqui eu trago, então, vocês veem meu cursor, né? Tá. Aqui a gente tem, então, uma comparação com uma estrutura de aço, que tem uma condutividade mais alta, né, em cerca de 55. E o concreto, ele tem uma condutividade bem mais baixa, então 1,75 para densidades normais, né, de 2.400 quilos por metro cúbico. Isso faz, então, com que a gente tenha... tem outro lado também, né? Que as estruturas de aço, elas são normalmente mais esbeltas, porque a gente tem uma resistência maior. Então, as seções, elas são bem menores do que as nossas estruturas de concreto. Costumam ser peças mais robustas, né? Então, uma seção maior. Aliando, então, essa esbeltez com a alta condutividade, o que acontece? Ele logo... tem uma distribuição de temperatura bem uniforme ao longo de toda a seção. Né? Então, todos os pontos da tua viga ou do teu pilar de aço ali vão estar sofrendo as mesmas transformações. A gente tem uma certa vantagem com o concreto nesse sentido, porque, como vocês podem ver aqui, esse é um exemplo de gradiente térmico, a gente tem diferentes temperaturas ao longo da seção. Então, eu vou ter o fogo atingindo a superfície do concreto, onde eu vou ter uma elevação da temperatura mais brusca, mas para atingir as faixas interiores ali da seção, isso vai demorar um pouco mais de tempo do que no aço. Nos proporciona, então, a manutenção da resistência por mais tempo em estruturas de concreto, nesse sentido. Né? Outra vantagem aí que nós teríamos é a questão da fluência. Tá? Tem alguns estudos que comprovam que existe
a Load Induced Thermal Strain, que seria uma fluência que acontece justamente com o desenvolvimento de temperaturas, né? E que explica por que o concreto não rompe logo quando começam a elevar as temperaturas, por exemplo, acima de 100 graus. Porque alguns estudos comprovam que as mudanças térmicas, as tensões geradas por gradientes térmicos a partir de 100 graus, eles já seriam suficientes para causar alguns danos para o concreto, mas não é isso que a gente vê, né? Se a gente faz um experimento a 100 graus, o concreto continua intacto. E se descobriu, então, que existe essa fluência e que ela, então, faz que haja um relaxamento das tensões. E isso se notou ainda maior em 450 graus Celsius. Então, isso não acontece no aço, a gente tem esse comportamento no concreto também. Tá? Pontos desfavoráveis, tá? Apesar dele se manter bem em altas temperaturas, a gente perde sim propriedades mecânicas, porque a gente não está falando, por exemplo, de um material refratário, né, que não vai perder as suas propriedades. A gente está falando de um concreto, então ele sim tem um ponto de fusão elevadíssimo, né, cerca de 1.350 graus, mas ele vai perdendo lentamente as propriedades. E nós temos um outro fenômeno aqui, que eu trouxe um videozinho, que é muito conhecido aí de quem estuda o concreto em situação de incêndio, que é o spalling, né? O spalling, ele é um desplacamento. Existem diversas classificações de spalling. A gente tem o spalling explosivo aí, que é um dos mais divulgados, mas temos simplesmente os lascamentos também, né? E o que mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor os mecanismos, né, do spalling. Mas por que ele é prejudicial para a nossa estrutura de concreto? Porque esse desplacamento ele vai primeiro diminuir a nossa seção resistente, né? Então nós vamos estar diminuindo a espessura da laje, por exemplo. Ó, vocês conseguem ver aqui que a gente está tendo vários desprendimentos dessa camada abaixo aqui da laje. E nós vamos ter a exposição da armadura também, eventualmente, né? E essa armadura de aço vai ser muito mais sensível à temperatura do que o nosso concreto. Então, a perda de resistência da armadura ela vai ser mais rápida. Então, essa camada, o cobrimento que a gente, né, costuma adotar, ele vai proteger essa armadura. E se eu tenho esse desplacamento, eu perco essa proteção. Aqui é só para um exemplo, né? Esse aqui é um forno e a laje aqui em cima para a gente ver o que acontece, né? É um fenômeno que acontece aqui nos primeiros minutos, né? Estou com meia hora de ensaio, eu já tenho um alto grau de desplacamento aqui, eu já consigo ver os agregados. Em certas partes eu já tenho exposição de armadura. Então, do ponto de vista mecânico, tá? Falando de uma forma mais macro agora. Existem basicamente duas coisas que podem acontecer, né? E que acontecem, na verdade, simultaneamente. A redução das propriedades, como a resistência à compressão, módulo de elasticidade, resistência a cisalhamento e torção, não é tão importante aqui, mas acontece também. E vai nos interessar, por exemplo, numa parte mais global da estrutura. Módulo de elasticidade, a gente observa bem isso, por exemplo, com as grandes deformações que a gente vê, como tinha no slide anterior. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem uma laje maciça de concreto, isso é após um incêndio. Aí a gente vê uma deformação excessiva nessa laje, né? Então demonstra que houve uma perda de resistência aí no módulo de elasticidade, que nos leva a deformações. Isso acontece, então, quanto mais elevada a temperatura, menor vão ficar essas minhas propriedades do concreto. A gente vai entender um pouquinho mais para frente por quê. E também temos um outro fenômeno que seria o aumento das tensões geradas, né? Porque a gente vai ter expansão, porque tudo que aquece, né, vai tender a expandir. O concreto ele também vai acontecer isso. E a característica das nossas construções em concreto é que normalmente nós temos sistemas, por exemplo, aporticados, né? Então, eles funcionam como uma grande peça só. A gente tem a redistribuição ali de tensões, o que por um lado é bom, né? Se tem um elemento sofrendo um pouco mais de tensão, ele consegue distribuir para os próximos, mas tem um lado ruim também, que a gente tem as restrições de movimentação, né? Então, se eu tenho uma viga dilatando, ela vai encontrar restrição nos pilares,
enfim, vai levar essas tensões adiante para pilares, por exemplo, que estavam programados só para receber uma carga de compressão, agora vão ter uma flexão. Então, aqui eu trago só um exemplo aqui de como se comporta, né, a perda de resistência aí ao longo da temperatura do concreto, né? A gente vê que quando chega aqui em 600 graus, a gente já tem uma perda significativa de resistência. E aqui, então, um comparativo, né, que os esforços gerados, a gente tem como fazer essa avaliação de acordo com as nossas normas e faz um paralelo aqui, por exemplo, com as ações que a gente vê no vento, né? Então, vai ter sempre uma ação, ela vai gerar alguma reação na nossa estrutura e nós vamos ter, então, a resposta estrutural, né? O incêndio não é diferente. A gente vai ter ação térmica, como, por exemplo, aqui estamos vendo a expansão, e vamos ter, então, a resposta da estrutura. Vai se dar de diferentes formas. E, Vanessa, Vale. eu acho que é importante só ressaltar ali na tua figura anterior que aquelas curvas de perda de resistência em função da temperatura vêm lá do Eurocode, né? A norma europeia. Sim. Né? E a nossa norma aqui é 15.200, que é de estruturas em concreto em situação de incêndio, se baseia fielmente no Eurocode. Então, são as curvas oficiais das normativas internacionais, a europeia, a brasileira, etc. Né? Acho que Sim, só para ressaltar isso aí, né? Numa análise de um pós-incêndio, se alguém fizer uma análise pós-incêndio, pode seguir essas curvas, sabendo, se souber qual foi a temperatura que a estrutura chegou, consegue verificar qual foi a perda momentânea de resistência, né, aproximadamente. Exatamente, exatamente. E é interessante também ressaltar que aqui a gente tem essas curvas, né? Uma coisa que vai influenciar muito no comportamento do concreto é justamente a composição desse concreto, né? Tanto a fase da matriz cimentícia ali, quanto dos agregados. Então, aqui a gente tem curvas específicas para concretos formados por agregados silicosos e calcário. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem outras variedades que a nossa norma nacional, como o professor falou, ela é baseada aqui, então ela também não traz, por exemplo, basalto, né? A gente não tem curvas ainda para isso. Uma pergunta, quer fazer uma pergunta ali? Uma pergunta desse gráfico ainda, que esse gráfico é de tensão-deformação em função da temperatura. Agora, tem algum gráfico que fala do tempo, que geralmente a pergunta mais objetiva numa situação de incêndio é quanto tempo ficou pegando fogo? 3 horas. Chegou a qual temperatura? 400 graus Celsius. Então, existe uma correlação de tempo com resistência? Porque a primeira pergunta é essa. O prédio pegou fogo, ficou 2 horas até o bombeiro chegar e apagar o fogo. Essas 2 horas que ficou pegando fogo, tem como a gente avaliar se comprometeu em 10, 15, 8, 7% a estrutura ou não? Que na verdade, assim, o tempo, ele vai ser muito relativo, porque cada incêndio é um incêndio. Então, vai depender da minha carga de incêndio que eu tenho lá, do formato da minha edificação, aberturas. Então, eu não vou ter sempre uma correlação direta, né? Nesse tempo eu cheguei a tal temperatura. Né? A gente tem algumas curvas padrão que a gente utiliza, até vou mostrar mais adiante, para fazer ensaios, né? Que a elas, sim, elas vão sempre respeitar uma temperatura num determinado tempo. Agora, no incêndio real, a gente tem como avaliar a que temperatura chegou ao concreto através de outros ensaios, né? Ensaios químicos, de compressão, mas pelo tempo eu não tenho. E até muito importante, né, Vanessa, se o incêndio é aberto ou fechado. Ou seja, se ele está num local compartimentado, é bom para o resto da edificação, porque ele está ali recluso. Só que, por outro lado, naquele ambiente está o inferno, né? Agora, se tu tem incêndio aberto, né, ou seja, em pavilhão, ou se as janelas romperam e tal, aí eu tenho um incêndio de menores temperaturas, mas que se propaga também mais rápido. Então, só reforçando isso que a Vanessa disse, Abdala, é muito difícil relacionar tempo com temperatura em incêndios aleatórios, que cada incêndio é um incêndio, né? Não, eu entendo, mas assim, a minha experiência com combate a incêndio, eu já trabalhei com construção de edifícios para cozinhas industriais, por exemplo. E enquanto você constrói uma cozinha, você precisa de um negócio chamado shaft de fumaça, que é onde vai conectar a coifa, né, de onde você fabrica a comida, e esse shaft de fumaça leva até a cobertura da edificação, geralmente.
E em cima da cobertura você ainda tem uma outra exaustora que é para lavar, uma lavadora de fumaça para jogar zero de fumaça na atmosfera. Bom, esse sistema ele vem com um dumper, que a gente chama de dumper corta-fogo. Então, geralmente, quando ele prevê a situação de incêndio, olha, pegou fogo na cozinha, entra esse dumper e corta a ligação entre o chafre de fumaça que leva para a cobertura e esse ponto onde fica a couve. Então, o fogo fica exatamente... O calor e a fumaça sobem, né? Exato, só que ele corta... Se tu não cortar, ele vai subir. Então, para tu manter a compartimentação, tu tem ali um dumper. Perfeito. Exato. Exatamente. Aí o sistema é concebido exatamente para se tiver uma situação de incêndio. Agora, é claro, a coifa ela é conectada com extintor de incêndio CO2, com pó químico, tem uma série de coisas que agem e mesmo assim, se continuar o fogo, o dumper vem e age. Só um título de informação. Perfeito. Uma pequena experiência que eu já tive com o E o dumper age de maneira automática, né? Ou seja, Exato. Ele detecta e depende da ação humana, não precisa um cara lá fechar. Ele detecta fumaça e alta temperatura e ele se automaticamente. A gente está interrompendo um monte, a Vanessa, mas é mais ou menos o que aconteceu naquele hospital no Rio. Não sei se vocês lembram, que deu lá um curto-circuito, sei lá, que deu um incêndio lá no subsolo. E a fumaça, nem foi a temperatura, fumaça quente, né? Ou seja, a temperatura subiu pelo shaft, eu acho que era o shaft elétrico, não lembro bem, e começou a rapidamente infestar de fumaça os outros pavimentos, que tinha gente acamada, gente lá, imagina, a fumaça chegando e tal, e num hospital. Então, ou seja, a importância da compartimentação. O dumper é uma das maneiras de compartimentar, né? Exato. Vai lá, Vanessa, contigo. Então, voltando um pouquinho aqui de comportamento de estrutura, né? Como a gente está falando, cada incêndio é um incêndio, cada edifício é um edifício, a gente vai ter, então, que fazer essa análise minuciosa aí. Eu só trouxe um exemplo, por exemplo, de posição de pilares, né? A gente tem essas 3 opções aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu estou analisando esse pilar aqui, né? O pilar interno central. Ele foi dimensionado para uma compressão simples, né? Então, eu estou admitindo que eu não vou ter esforços nessas direções, né? Flexionando ali, ocasionando algum esforço secundário. Mas vamos supor que eu tenho um incêndio aqui nessa sala e ela está compartimentada dessa. Eu vou ter um gradiente térmico ao longo da seção desse pilar que vai me gerar uma deterioração muito mais acelerada desse lado aqui do que deste lado aqui. Então, eu vou começar a gerar esforços secundários, né? Vou começar a gerar uma excentricidade ou uma flexão ali nesse pilar que não estava prevista lá no início, né? Então, por exemplo, essa é uma das situações mais críticas que a gente tem para um pilar, né? Quando ele não é atingido por todos os lados de maneira igual, no caso, e vai me gerar esse esforço secundário. Se a gente fala ali num pilar, por exemplo, de canto ou de extremidade, a gente já tem, então, alguma previsão de esforço de compressão oblíqua, flexo-compressão oblíqua. Então, não é tão prejudicial quanto nesse caso aqui, né? Mas cada caso é um caso. A gente tem aqui um estudo, né, de como é que pode acontecer as rupturas, né? A gente, claro, os pilares são os elementos que a gente mais se preocupa, porque eles estão basicamente sustentando o prédio, né? Então, a carga ela vai passar toda pelo pilar. Romper uma laje ou uma viga não é tão prejudicial assim se aguentar o meu esforço dinâmico ali, né? Porque pode acontecer também o efeito cascata, né? Que é o rompimento de uma laje que vai cair na outra e vai gerar, né, esse efeito dinâmico que eu vou ter o colapso, então, da estrutura. Aqui eu trago, então, uma comparação que, na verdade, a gente tem muitos tipos de concreto, né? Cada vez mais, e a gente tem estudado também alguns aí, por exemplo, o professor Roberto aí tem trabalhado bastante com ultra alto desempenho, né? E disse que o concreto convencional, o concreto de alto desempenho, então falando ali até uns 100 MPa por aí, eles se comportam de maneira muito semelhante, né? Do ponto de vista mecânico e químico. Quando a gente entra no concreto de ultra alto desempenho, que aí eu tenho resistências bastante elevadas e uma permeabilidade muito baixa, ele já começa a ter um outro comportamento.
Porque eu tenho um aumento de poropressão ali dentro, a gente vai ver mais adiante, por exemplo, a questão do desplacamento, ela é muito mais acentuada em concretos de ultra alto desempenho, tá? Porque eu tenho uma permeabilidade muito baixa, eu vou ter água lá dentro do concreto, né? Inevitavelmente a gente tem água, e eu não vou ter como liberar essa água, né? Então, esse desplacamento, ele acontece bastante em concreto de ultra alto desempenho. Nós temos algumas maneiras de evitar aí, mas está começando a se estudar agora, né? E quando é que se começou esse estudo e essa preocupação com concreto de ultra alto desempenho em incêndio, né? Quando começaram a se aplicar esses concretos com uma resistência mais elevada, por exemplo, em túneis, né? Ou pontes, enfim, que o incêndio ele é muito mais agressivo. Então, a taxa de crescimento de temperatura, que a gente vai ver que é algo muito importante para o spalling, é bem acentuado, como o professor Bernardo estava falando, né? Esse é um tipo de incêndio fechado, então ali eu vou ter um acúmulo de temperatura muito grande. E se observou muito desplacamento, né, nessas situações. Então começou a se preocupar assim, né, com o desempenho do concreto. Aqui então a gente tem algumas fases, né, do que pode acontecer. Um exemplo de uma viga aqui com um incremento de temperatura. Então temperaturas um pouco mais baixas, a gente não vê nenhuma degradação, né, a olho nu. Começa a ter depois uma deposição de fuligem, surgimento das primeiras fissuras, né, porque a gente vai ter aquele dessecamento ali superficial. Depois a gente começa a ter, então, a perda de camada, a gente começa a ver algumas fissuras mais orientadas. E o que a gente não quer mesmo é chegar nessa fase final aqui, que então é a exposição da armadura. Né? Porque a armadura, como eu já havia falado, de aço, tem uma resistência inferior a temperaturas, ela é mais sensível. Então, o que a gente quer evitar... Quer falar alguma coisa, professor? Não, Vanessa, a nossa fala rápida, né, gerou, acho que mais dúvida do que o Vitor. Eu nem controlei. O Vitor, a Tatiana, Tomás Morotti, do Equador, perguntas internacionais para ti, o Renato. Todos eles estão fazendo uma série de perguntas sobre aquele assunto que a gente estava tratando, sobre tempo de incêndio e tal. Não é que não tem como correlacionar tempo com temperatura. Óbvio que o incêndio vai crescendo a temperatura em função do tempo, até que acaba a carga térmica, né? Até que acaba o que queimar. Aí ele começa a cair. Mas por um tempo ele vai subindo e eu consigo correlacionar tempo em temperatura. Depois a gente responde um pouco mais com calma, Vanessa, no final da palestra, só para acalmar a turma. E, bom, tu vai mostrar aí já algumas coisas e também só para dizer... Abdala, até te ajudando naquela tua resposta em avaliações pós-incêndio, tu pode fazer ensaios químicos que tu vai determinar exatamente a temperatura do concreto, mas um pouco mais expedito, que há literatura sobre isso, é pela cor. Pela cor do concreto a gente consegue também saber a temperatura que ele chegou, claro que mais ou menos. Vou mostrar ali depois alguns exemplos. Perfeito. Então, só para acalmar um pouco o coração aí do pessoal aí, que eles começaram a fazer mais perguntas depois que nós tentamos responder, mas acho que nós criamos mais dúvida do que... Não, tranquilo. Eu vou pedir uma ajuda aí justamente nessas perguntas aí, que eu estou concentrada às vezes na apresentação, não vejo ali... Te concentra aí, nós ficamos, eu e o Abdala aqui ligado nas perguntas, depois a gente te passa no final, a gente passa mais algumas perguntas. Beleza, então tá. Seguindo aqui, pessoal. Então, como proteger essa armadura, né? Nós temos que, então, garantir dimensões que garantam essa transmissão de calor dentro de limites aceitáveis, né? Então, peças muito esbeltas vão me prejudicar nesse sentido. Um cobrimento suficiente, então, para proteção da armadura. Se vocês forem ver as normas de dimensionamento de concreto em situação de incêndio, elas vão dar muita importância para essa parte do cobrimento. Para justamente, né, a temperatura não chegar a atingir a minha armadura e evitar, então, ao máximo esses desplacamentos e lascamentos, né, proporcionados pelo spalling. Aí nós vamos poder adotar algumas medidas, como o controle da umidade do concreto, introdução de fibras, né, que ajudam na permeabilidade. Vou falar um pouquinho disso mais adiante. Aqui tem alguns exemplos, então, de como... Eu não vou entrar muito na parte de dimensionamento, que eu acho que não era esse o objetivo da apresentação, né? Mas nós temos aqui, então,
Aí vem a relação do tempo, né? Nós temos uma norma que ela vai nos dar o tempo requerido, né, de resistência ao fogo, que é justamente relacionar, né, qual o tipo de edificação, qual é o uso. Então, nós vamos ver questão de altura, se é um hospital, se é residencial, e lá vai me dizer, né, o tempo que eu preciso ter daquele elemento estrutural para atender à norma, né? Então, a partir disso, eu vou saber quanto o meu elemento em si tem que ter para ser aplicado em tal utilização. Nós podemos aí, existem vários métodos, eu trouxe alguns, tá? Nós podemos simplesmente fazer combinações de ações excepcionais ali pela 6118, né? E às vezes acaba virando um cálculo iterativo, porque a gente vai dimensionando, vai vendo se vai respeitar essas ações e a gente vai ter que redimensionar o elemento estrutural. Mas acaba ficando uma coisa um pouco mais eficiente, né? O método tabular, ele é um método bastante conservador, mas ele já vai me dar a 15200, né, que nem o professor estava falando antes, ela vai me dar já tabelas prontas, me dizendo o comprimento e tamanhos mínimos de seções para que eu possa atender os tempos de resistência. Então, ali já subentende-se que eu vou estar satisfazendo as exigências de segurança contra incêndio. Um outro método, né, que quando eu não sei, não faço ideia de como vai se desempenhar aí um sistema, né, tanto estrutural como de outra natureza, não é tanto aplicado assim ao concreto, porque o concreto ele tem um comportamento já bastante estudado, mas são os métodos experimentais, né? E aí, como a gente estava falando, a gente segue sempre uma curva padrão, uma curva de incêndio. Nacionalmente, as nossas normas, elas respeitam essas curvas a nível internacional, que são muito parecidas. Então, a gente tem a ISO 834, a gente tem a da STM P119. Vocês podem ver que elas são bem parecidas. Tá? Elas têm, então, um acréscimo de temperatura aqui bem radical aqui no início, né? A gente tem 5 minutos, a gente já está com 700 graus Celsius, né? Então, a gente tem alguns ensaios que a gente expõe esses elementos estruturais a essa curva de incêndio e nós vamos ter a resposta, então, né, de como é que está se comportando de uma maneira bem mais eficiente, né? Então, eu vou ter ali as deformações, não vou ter tanto conservadorismo agregado. Então, só para ter uma ideia aqui, né, em edificações, a gente tem uma taxa de incremento de temperatura de cerca de 27 graus Celsius por minuto, tá? E uma curva de hidrocarbonetos, que é, por exemplo, uma curva utilizada, a gente tem a curva de túneis, que é uma curva bem agressiva, né? Como a gente estava falando, é um incêndio fechado. Tem a curva de hidrocarbonetos também, que é para, por exemplo, polos petroquímicos, que tem uma carga de incêndio muito maior. Então, a gente tem uma taxa de incremento de 176, faltou aqui, graus por minuto também. E tudo isso que acontece a nível macro, né, no concreto, ele pode ser explicado pelas mudanças que acontecem na microestrutura. Então, basicamente, o que acontece na microestrutura? São mudanças físico-químicas na pasta cimentícia. Eu posso ter as mudanças físico-químicas no agregado e eu também tenho as incompatibilidades entre as duas fases. Então, o concreto ele é um material heterogêneo, né? A gente às vezes não esquece um pouco disso, porque é uma fase, o concreto é um material só, mas não, ele é composto por diversas fases aí que se comportam de maneiras bem distintas. Então, eu vou ter um comportamento, por exemplo, de expansão do meu agregado, eu posso ter um comportamento de expansão totalmente diferente da minha pasta, e isso ali vão gerar tensões dentro do concreto que vão prejudicar o desempenho. Né? Então, as principais mudanças que acontecem a nível microestrutural, tá? O CSH, que é aquele nosso composto, né, responsável pela resistência do concreto, ele começa uma leve decomposição aí aos 80 graus. Ele começa a perder as lamelas dele começam a se afastar por conta da perda de água, né? E aos 500 graus, os autores já dizem que já fica mais escassa essa fase se a gente for fazer ensaios químicos para analisar. Então, aí isso já justifica a perda, né, de resistência, que nós vamos ter o comprometimento dessa fase aglomerante do concreto. Outro problema que nós podemos ter no concreto é o hidróxido de cálcio, né, que é um outro produto de hidratação aí, que representa mais ou menos 20 a 30% da pasta.
ele começa a desidratar a 450, 500 graus. E nós temos um grande problema na reidratação desse composto. Então, na recuperação, por exemplo, de estruturas pós-incêndio, isso tem que ser levado em consideração, porque a gente tem uma decomposição, então a gente tem uma perda de água desse hidróxido de cálcio. E quando acontecer a reidratação, a gente vai ter um produto com um volume muito maior. Então, a gente vai ter expansão aqui e pode provocar desplacamento, enfim, prejudicar bastante a estrutura. E temos a questão, então, como eu falei, da expansão dos agregados. A gente tem principalmente agregado quartzoso, ele por volta dos 500, 600 graus, ele muda de fase, e essa mudança de fase ali gera também um aumento de volume. E isso também acarreta em tensões dentro do concreto, que vão me prejudicar a resistência, então. Aqui é um breve resumo, né, do que acontece. Como o professor tinha falado ali, né, a gente tem como indicativo uma mudança de coloração, e nós temos, então, fenômenos físicos mecânicos e as transformações químicas. A primeira coisa que acontece realmente é a perda de água. Primeiro, a água livre, depois a gente começa a perder a água combinada ali dos compostos, né. Temos, então, a decomposição da fase ali do CSH, aglomerante. Aqui, como eu tinha comentado, o quartzo vai da formação alfa para beta, o que tem uma expansão de volume, e a gente encontra muito quartzo, por exemplo, nos nossos agregados silicosos, né, areia, enfim. Temos aqui também a goethita, que ela é um composto formado por ferro, ela começa a oxidar aqui por volta dos 400, 300 graus. E aí que a gente começa a também ver essa coloração, então, rosa, vermelho, né? Vem daí, vem dessa oxidação dos elementos que contêm ferro. O espólio explosivo, ele acontece mais ou menos nesse intervalo aí que vai de 200 a 400 graus. Nós temos, então, essas mudanças de coloração que podem nos ajudar, e considera-se, então, que o concreto perdeu totalmente a capacidade resistiva aqui por volta dos 1.200 graus. Como se comporta a água dentro do concreto, né? Bom, a gente tem duas frentes aí, né? Se a gente está falando de um concreto bem permeável, né, que me possibilita a saída dessa água de dentro do concreto, ela pode até me auxiliar. Então, aqui eu trouxe uma curva de aquecimento de um ensaio, tá, de concreto, placas de concreto maciça. O que acontece? A gente vê um acréscimo aqui de temperatura. Quando chega mais ou menos por volta dos 100 graus, a gente vê uma estagnação desse incremento de temperatura na outra face, né? E de onde vem isso aqui? Eu estou começando a evaporar minha água. Então, é muito comum a gente ver nesses ensaios aí a parede ela começa a meio que transpirar, né? Ela começa a largar muita água. E a água, as reações de desidratação, elas são justamente endotérmicas, né? Ou seja, elas consomem o calor para liberar água. Elas funcionam como uma piscina energética ali. Enquanto eu tiver água dentro do meu concreto, eu não vou ter incremento de temperatura. Por outro lado, a água pode ser prejudicial, por exemplo, em questão de concretos pouco permeáveis, né? Porque a gente tem essa poropressão, então, lá dentro, a água vai tender a expandir dentro dos poros do concreto e ela não vai conseguir sair de uma maneira tão eficiente, o que vai me gerar tensões e eu vou ter, então, esses desplacamentos. Existem diferentes tipos de desplacamentos, tá? A gente tem por agregado, explosivo, superficial, de canto. Os três primeiros, então, têm mais a ver com a nossa taxa de aquecimento. E disse, assim, que eles costumam correr de 20 a 30 graus por minuto. Se a gente for ver lá a nossa curva para edificações, a gente está nesse intervalo aqui, né? Então, não é raro de acontecer isso em edificações, né? Saturação dos poros acima de 3%, então admite-se que uma umidade maior que isso também facilita a ocorrência do espólio. Como evitar, né? Inclusão de fibras, porque ou polímeros de outra forma, né? Em forma de pérolas, enfim. Por quê? O que vai acontecer? Essas fibras poliméricas, elas vão derreter com o aumento de temperatura e vão criar caminhos para que a água consiga sair. Então, reduzindo essas tensões dentro do concreto. Também é possível colocar uma camada de proteção, né, com algum outro material, uma tinta intumescente que vá proteger, não vá aquecer tanto ou tão rápido assim o concreto.
É muito comum, né, Vanessa, o uso de fibras de polipropileno, né? E até já há estudos aí de outros tipos de fibra, como fibras recicladas de poliéster, por exemplo, para justamente criar esses caminhos e tal, e evitar o spoiling, né? A nossa norma brasileira não fala muito disso, mas a norma indiana, não sei se tu lembra, ela fala do uso de fibras e tal para camadas para evitar o spoiling, né? Sim. Só para complementar aí. Claro, claro. Então, como a gente estava falando um pouco aqui de avaliação pós-incêndio, né? Como é que a gente identifica os danos? Primeiro, a gente tem que fazer uma coleta de dados sobre a edificação, porque a partir disso a gente vai entender a que temperatura que foi atingida, né? Quanto tempo de incêndio eu tive, qual era o meu método construtivo, eu tinha um edifício porticado, então eu tinha redistribuição de tensões ou não, né? A partir disso, eu vou conseguir, então, determinar a temperatura atingida, que é uma das preocupações ali para ver o estado de degradação do concreto, ou ver se atingiu as minhas armaduras, né? Então, por fim, definir a solução. Como eu vou determinar essas temperaturas, né? Num primeiro momento, assim, que for muito bom de olho aí, numa inspeção visual, talvez consiga dizer, né, se ali a argamassa ou concreto chegou a uma determinada temperatura. Isso está totalmente ligado às transformações químicas da argamassa, porque a gente vai ter ferro ali oxidando, então a gente vai ter essa cor mais alaranjada. As fissuras também nos ajudam, né, a identificar, então, o que vai acontecer na degradação do concreto. Mas não é um método muito confiável, né, porque vai depender um pouco, claro, a gente tem softwares que fazem essas avaliações, mas se eu estou falando de uma inspeção visual, é um parâmetro um pouco subjetivo, né? Eu posso dizer que esse aqui está mais laranja que esse. Mas, enfim. Outros métodos que a gente tem aí é entrar um pouco mais na parte microestrutural. A gente pode coletar amostras de diferentes alturas, diferentes comprimentos ali, e observar o que está acontecendo lá dentro, né? Se nós temos o conhecimento aqui do formato, né, desses compostos, então, por exemplo, aqui a minha tringita e meu hidróxido de cálcio, eles têm formatos bem particulares, eu consigo, através, então, de um MEV, por exemplo, ver o que está acontecendo lá dentro, né? Aqui tem um exemplo, então, ele consegue ver os cristais de tringita, em temperatura ambiente, aqui aos 800 graus, eu já não encontro mais esse composto, né? Então, se eu for fazendo intervalos menores de temperatura, eu posso entender o que está acontecendo dentro desse concreto, né? Aqui, então, eu aplicaria uma técnica de elétrons secundários, que me permite ver, então, o formato, né, dos compostos. Descobri aqui os retroespalhados, aqui ficou a mesma nomenclatura, mas aqui são retroespalhados, que eu consigo ver a diferença de fase, né? E que eu consigo ver alguns detalhes também, como, por exemplo, essa propagação de fissuras, né? Que vai me também dizer o estado de degradação da minha matriz. Outro método bastante aplicado, então, é a distração de raios-x. Ela é uma técnica bastante interessante, porque cada composto cristalino do concreto, ou de qualquer amostra, enfim, vai ter uma espécie de identidade, né? A gente tem o ângulo aqui, que é o 2θ, e a gente vai ter picos característicos. Então, por exemplo, assim, a gente tem um pico característico do hidróxido de cálcio, tá? Que ele acontece entre 20 e 22 2θ. Aqui nós temos uma avaliação logo na superfície do concreto, e aqui nós temos uma avaliação a 5 centímetros, com elevação de temperatura. A gente consegue ver que o pico vai diminuindo, né? E vai diminuindo de uma maneira mais acelerada aqui na superfície do que no interior do concreto. Então, esse é um outro indicativo do que ocorreu, né? Quais as temperaturas foram atingidas. Aqui nós temos que é o carbonato de cálcio. Aqui acontece, na verdade, o oposto, né? Aqui a gente tem uma decomposição do hidróxido de cálcio com aumento de temperatura. E aqui a gente tem uma formação de carbonato de cálcio, porque justamente, né, esse hidróxido de cálcio ele vai começar a reagir, ele pode carbonatar, principalmente na superfície, né? Então, por isso que a gente vê aqui um aumento desse pico de carbonato de cálcio, uma diminuição
para camadas mais internas, né? Só para, hein, Vanessa, só para dar uma traduzida para a turma aí, quem não... Porque quando tu vai fazer uma inspeção numa obra sinistrada, né, que pegou fogo, etc., e a gente precisa saber o que fazer com a estrutura, se mantém, se vamos ter que demolir, enfim, o que aconteceu com a estrutura, o ponto principal é sabermos se a armadura principal chegou a 500 graus ou não. Esse é o limite normativo, né? Ou seja, se a temperatura da armadura não chegou a 500 graus, nós estamos mais ou menos tranquilos, né? É só trocar ali uma camadinha superficial de concreto, pintar e vida que segue. Se chegou a 500 graus, bom, nós vamos ter que partir para métodos mais demolição, reforço estrutural e tal. E o concreto, que nem tu explicou, é um excelente isolante térmico. Então, se a armadura está lá, vamos supor, a 3 centímetros, né, 30 milímetros, da superfície, ou seja, um cobrimento de 30 milímetros, tu vai coletando a amostra e tu vai fazendo ensaios químicos, né, dessas camadas até chegar na armadura, né? Porque com esses resultados aqui, tu vai com muita precisão saber qual foi a temperatura que chegou, né, lá dentro, a 2 centímetros, porque aquela tua análise de cor vai ser na superfície do concreto. Mas se ali na superfície chegou a 800 graus, eu não sei quanto chegou a 2 centímetros. Depende de quanto tempo ficou a 800 graus, quanto tempo ficou queimando. Se foi uma queimadinha rápida a 800, mudou de cor, mas tudo bem. Não chegou a 500 lá. Agora, se ficou um tempão ali queimando, chegou a 800 e chegou a 500 aqui, talvez, né? Então, esses ensaios vão nos dizer isso. Exatamente, exatamente. Tem um exemplo depois que eu trouxe de um estudo de caso, da verdade, que foi feito, que daí aparece bem essa questão de definição de camadas ali até a armadura. Não, perfeito. É que a maioria das pessoas nunca ouviram falar num raio-x na vida e tal, e aí só para entenderem para que serve todo esse troço aí, né? Mas perfeito. Sim. Aqui nós temos uma outra avaliação que tem que ter um pouquinho de cuidado, né? A resistência do concreto. Então, por exemplo, extração de testemunho, ou até a gente tem ensaio de índice esclerométrico, né, que normalmente não é indicado para ver resistência de concreto. A gente vai ver, eu acho que isso provavelmente na live de ensaios não destrutivos, né. Mas aqui, se a gente for fazer uma extração de testemunho, a gente tem que entender muito bem o que aconteceu no incêndio com a estrutura, né. Trago um exemplo aqui de algo que seria um pouco complicado de definir pela resistência do concreto, tá? Tem um pilar e ele sofreu um aumento de temperatura muito maior de um lado do que do outro, né? Então, eu vou ter, de novo, gradientes térmicos, porque o meu concreto ele tem uma condutividade mais lenta. Então, um lado ele vai estar muito mais degradado do que o outro. Se eu fizer uma extração de testemunho nesse sentido, eu vou ter uma resistência que não vai estar me traduzindo exatamente o que está acontecendo ali na estrutura, né? Porque quando eu romper esse CP aqui, ele vai romper no elo mais fraco, então vai ser na região mais degradada. Eu posso estar, então, condenando aí um elemento todo que, na verdade, está só com uma faixa mais degradada do que outra. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Se tu me permitir ser um pouco mais claro, foi perfeito. Mas para eu ser um pouco mais claro, não pode ser feita análise de resistência residual de estruturas incendiadas com extração de corpo de prova. Isso beira o absurdo, muita gente faz, né? Ou seja, o cara que extraiu um corpo de prova e querer ver quanto que deu de resistência residual, ali o desenho da Vanessa é perfeito. Eu tenho, sei lá, se é um corpo de prova normal, 10 por 20, eu tenho 20 centímetros de profundidade, a armadura está a 3, e ali eu tenho vários níveis de degradação. A 5, 7 centímetros, provavelmente está com a mesma resistência que antes. Só que lá na superfície eu tiro com a mão. Então, eu não posso fazer uma compressão disso aí que vai me dar um resultado totalmente enganoso, totalmente errado, né? Então, perfeito, Vanessa. Só para dar mais uma ênfase nisso, não fazer extração de corpo de prova em estruturas incendiadas. Não é esse o procedimento correto. Não fui muito enfática, mas realmente, né, vai dar errado. Resumindo, vai dar errado. Então, aqui, escolhas que a gente pode fazer para melhorar o desempenho do concreto, né? Em relação aos
agregados, a gente pode escolher cuidar aí a natureza desses agregados. Então, por exemplo, granitos são mais estáveis, até 600 graus. Escolher, então, agregados com baixa expansão térmica. Aqui eu trouxe um exemplo de estabilidade térmica, né, em ordem crescente aí. Por exemplo, um calcário, ele tem uma estabilidade, ou seja, ele vai expandir muito menos do que um quartzito, por exemplo. Né? A presença de adições e a escolha de agregados mais angulares, ela está muito ligada à aderência da pasta com o agregado. Porque o efeito ali das tensões, justamente nessa zona de transição agregado-matriz, ela vai justamente ser prejudicial a essa aderência. Então, eu vou começar a ter um concreto trabalhando de forma... As fases vão estar trabalhando de forma separada, não vou mais ter um material só, né? Então, a presença de adições, ela pode melhorar muito essa interface do agregado com o concreto, e os agregados, então, mais angulares vão promover uma aderência maior. Tá? Aglomerantes, então, com baixo teor cálcio-pracílica. Por que isso? Porque evitando a formação de hidróxido de cálcio, a gente evita aquele problema, por exemplo, da reidratação do hidróxido de cálcio, que vai causar uma expansão, por exemplo, em elementos de concreto, né, depois do incêndio. Vamos resfriar ele com a mangueira lá, o bombeiro entra, faz um resfriar e vai ter uma expansão do hidróxido de cálcio que foi decomposto, né? O que eu posso empregar, então? Por exemplo, utilização de escória, cimentos compostos, né? A escória aqui vai ser melhor do que a silicativa, por exemplo, vai ter um desempenho melhor. Outra coisa que eu posso adotar, justamente para tentar aliviar um pouco essa poropressão e aumentar a permeabilidade do concreto numa situação de incêndio, então, é a utilização de fibras e outras formas de polímeros, né? Às vezes a gente tem algumas pérolas, alguns polímeros que têm água agregada, então eles podem causar o resfriamento durante o incêndio. Aqui, então, um estudo de caso, tá? Esse é um incêndio que ocorreu. Tá errado, é FCK, tá, gente? É uma laje alveolar, tá? Com proteção, então era muito importante a gente saber a que temperatura que tinha chegado nessa região aqui. A proteção, ela é mais sensível ainda, né? Ela tá agindo de maneira ativa ali na resistência do elemento. Então, a nossa preocupação era justamente, né, ver como é que tinha se distribuído essa temperatura ao longo da seção dessa laje. Então, a metodologia foi extrair os testemunhos, mas com o intuito de fazer a cominuição aqui, eu vou moer, então, esse concreto, e vou, então, levar para o ensaio de DRX, para justamente eu poder traçar essas faixas aqui. Então, aqui a gente tem a extração a 10 milímetros, 20 milímetros, 30 e 40, né? Que era para saber se atingiu a armadura e se foi um pouquinho mais adiante, né? Então, aquele ensaio lá que eu tinha comentado dos picos, né? Aqui a gente tem um difratograma completo, então. E aqui a gente observa os vários picos que foram ocorrendo. Esse aqui é o pozinho extraído, então, a 1 centímetro, 2 centímetros. E a partir disso eu consigo ver o que eu ainda tenho de produto do cimento, o que eu tenho de degradação. Então, nesse caso, por exemplo, eu tive aqui que até 10 centímetros, a minha portlandita, né, o meu hidróxido de cálcio, ele tinha sido consumido, né? E eu já tinha presença de calcita. Então, a partir disso, na bibliografia, a gente foi ver, se estima, então, que a temperatura atingida nessa camada era de 400 a 700 graus. A partir dos 20 milímetros, então, a gente já começou a ver uma presença de hidróxido de cálcio. Então, já se viu que a temperatura não foi superior a 400 graus. Isso nos permitiu, então, fazer uma estimativa aqui, né, de perda de resistência provável do concreto, baseado nessa temperatura, e se atingiu ou não as armaduras, né, como o professor havia falado, que é a preocupação nesse caso, para ver se o reparo seria alguma coisa mais superficial, ou se teria que se demolir esse elemento aqui para fazer um novo elemento estrutural, né? Eu acho que, hein, Vanessa, se tu puder voltar ali, só nesse aí, é isso que mais ou menos a gente estava comentando, né? Observem que
se vocês entram nesse ambiente, a gente não pode, a Vanessa não pode mostrar muitas fotos porque tudo tem confidencialidade, etc. Mas se vocês entram num ambiente desse pós-incêndio, é assustador, é casa do demônio, né? A pessoa que entra, a primeira reação de 95% dos engenheiros, arquitetos, é mandar demolir esse troço, porque realmente está feio, a fuligem dá um aspecto muito feio, depende do material que queimou, né? Se é um material polimérico, borracha, etc., é uma fuligem horrível, né? Então, e ali chegou a 10 milímetros, a 1 centímetro, a dar 85% de perda de resistência do concreto. Só que vai diminuindo essa temperatura e ali na região da armadura, da cordoalha, não chegou a uma temperatura muito alta. Então, olha o isolamento térmico do concreto. Em 2 centímetros, ele conseguiu diminuir 600 graus Celsius quase, né? Claro que por um período e tal, muito rápido, né? Então, ou seja, a armadura ali, a cordoalha, isso aqui era uma laje protendida, né? A cordoalha ali estava intacta, né? Simplesmente foi limpado, feito uma camada ali de proteção e vida que segue. Isso aqui é uma indústria que, se tivesse que demolir e tal, ia parar a produção dos caras por 6 meses. 4, 5, 6 meses, né? Mais ou menos que nem está acontecendo agora com o corona. Esse é um corona, esse troço. Então, através de estudos com muita precisão científica, a gente conseguiu liberar essa estrutura em dias, né? Algo realmente muito interessante, que tu nunca faria isso visualmente ou nunca faria isso com base, sei lá em quê, em esclerometria, em extração de corpo de prova, nem pensar, né? Então, todos aqueles ensaios químicos que a Vanessa passou, com aqueles termos difíceis, interpretar picos e tal, é um troço ruim, mas nos dá muita precisão de diagnóstico e uma precisão que nos leva, vamos assim dizer, para um caminho de ser o mais preciso para não ficar com aquela margem de segurança e mandar demolir o que não tem que ser demolido, né? Eu acho que muito bom, Vanessa. Já podemos ir para as perguntas? Como é que tu está aí, Abdala? Tu quer fazer algumas? Eu tenho um monte aqui. Aqui tem também, mas é um pouco repetitivo e gira sempre em torno daquilo que a gente vem conversando desde o início. Mas eu vou falar aqui. A pergunta veio do Bruno Brito, aqui do Instagram. Ele falou: como que fica a confiabilidade das estruturas quando submetidas a altas temperaturas? Quais as técnicas de reparo mais recomendadas? Acho que o professor Bernardo respondeu isso, né, nos slides anteriores. Depende, se deu um número de referência de 500 graus Celsius, né? Chegou em 500, você tem que ter uma análise mais profunda. Mas se não 500 na armadura. Na armadura. Então, pessoal, as perguntas, tem várias aqui também, mas todas girando em cima disso. Qual é o grau de confiabilidade da estrutura? Qual é a forma de reparo mais adequada? Tudo em cima disso. Então, eu acho que até cai de maduro, né, Vanessa, fazer uma live só sobre diagnóstico, inspeção em estruturas incendiadas. Podemos, né, Abdala, até prever isso aí para as próximas semanas. Mas aqui algumas perguntas aqui. Primeiro aqui o Vitor. Bom, aquela do tempo, da hora, a gente já comentou, né? Aí ele conta uma situação aqui. Lembrei de uma situação que me ocorreu uma época do estágio, onde após uma concretagem de um pilar próximo a um barranco, próximo o suficiente para a forma ficar prensada, os colaboradores atearam fogo na forma para a remoção da mesma, ou seja, uma forma de madeira para tirar a forma, né? Para que ficar com pé de cabra? Ali é muito mais fácil tocar fogo, né? Evitaram o trabalho, mas o concreto não estava curado e tal. No fim, atribuímos a responsabilidade para a construtora, uma vez ficamos no escuro e tal. Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Vanessa, sobre essa técnica construtiva. Não coloquem fogo na forma. Sempre uma boa ideia. Vamos pegar fogo, vamos botar fogo na forma. Deixa eu interromper. E ainda com um agravante que o concreto quase que recém-concretado, ele está com um teor de umidade extremamente elevado, né? O Instagram já vai estar. O Instagram já está me alertando aqui. Eu tenho 50 segundos para encerrar. Tá. Então, se quiser, encerra aí, a gente fica só nas perguntas aqui. Tá.
Eu vou encerrar. Pessoal que está vendo aqui no Instagram, depois a gente vai fornecer o link para vocês, igual a gente sempre tem feito, tá? O link da palestra da professora Vanessa hoje. Então, quem tiver interesse, manda um direct para a gente, que a gente manda o link. Tá ok? Obrigado a todo mundo do Instagram aqui, que está sempre acompanhando a gente. E até a próxima. Vou encerrar aqui. Maravilha. O Adriano, aqui, o Adriano Damasio, de Santa Catarina, Vanessa. Cheguei, tá com frio, Bernardo. Bom, esse é problema meu, né? Um abraço aí para Adriano. E aqui ele faz a pergunta: posso fazer o uso do ultrassonografia para análise do concreto atacado por incêndio? Pode ser um método confiável, sabendo interpretar? Pergunto porque a porosidade do concreto muda drasticamente. Não sei. Como eu disse, acho que cai de maduro fazer uma live só sobre isso, mas se tu quiser já adiantar alguma coisa, Vanessa. O ultrassom ele vai ser muito parecido ali com o índice escorométrico, né? Por exemplo, eu até acho que eu posso empregar o ultrassom daqui a pouco para fazer um rastreio ali de qual que é a parte mais afetada, né? Até comparar daqui a pouco uma parte sã com uma parte que eu acho que foi afetada, mas nunca para fazer uma análise assim, final e confiável da resistência do concreto, né? Ele vai ser um ensaio ali só para auxiliar. Eu diria isso. Sei qual é. Perfeito. O Tomás Morocho, do Equador, também está fazendo aqui uma observação. Perfeito, Tomás. A Tatiane Henks. Já existem estudos que avaliaram o concreto sob uma mesma temperatura em diferentes tempos? Já, né? Se tu quiser falar um pouquinho, Vanessa. Já. Na verdade, é um pouquinho mais raro esses estudos assim do mesmo concreto em diferentes tempos. Ela diz atingir a mesma temperatura, só que, por exemplo, um em meia hora e outro em uma hora. Normalmente se faz isso, o pessoal faz isso em muflas, né? Em corpos de prova de pequenas dimensões e tal. E aí não tem aquela mesma representatividade do ensaio em escala real, né? Que é o que a norma determina, né? Não sei. Assim, não é uma coisa que eu vejo muito também, como eu falado ali, tem caso de mufla ali para ver. Normalmente avalia residual daí, né? Também depois. Perfeito. Luiz Modeste assistindo, Egídio, olha aí, grande Egídio. Paulo Sérgio, professor lá da Universidade Federal do Pará, não sei se você conhece Paulo Sérgio, vendo. Estou aqui perto da lareira com um amigo meu, tomando vinho. Bom, também não é problema nosso, fica à vontade. Né? Ele está dizendo por causa da lareira, por causa do incêndio e tal. Enfim, entendi agora o que ele está falando. Mário Irigaray, mas também tomando vinho na lareira com um amigo, tá? Um troço assim interessante, né? Mas enfim, cada um. Mário Irigaray, professor lá de Pato Branco, né? Também está aí. Tomás Morocho. A umidade interna dos agregados, baixo pH do concreto. Enfim, está falando lá do Equador, Quito, né? Aqui o Mário fez uma pergunta interessante, Vanessa, se tu quiser falar rapidamente. A redução do spalling com pérolas de EPS, isopor, né? Ou fibras, já foram comprovadas ou são apenas hipóteses? Não, já foi comprovado, como o professor estava falando, tem algumas normativas que já adotam isso como solução, né? Então, tem vários estudos, sim, que faz diferença, sim. Perfeito. Sérgio Cesseri, de Porto Alegre, falando em laje veolar, qual TRF que ela atinge? Bom, depende da edificação, né? Se quiser falar um pouco sobre o TRF, 2 R's, né? TRF, tempo requerido, recente pouco. Não, como eu havia comentado ali, né? A gente tem as ITs, os corpos de bombeiro, que daí vão alterar um pouquinho de estado para estado, mas nós temos a nossa norma lá para segurança estrutural e incêndio, que vai nos dizer aí, pena que eu não trouxe uma tabela, tem uma tabela ali com as utilizações, as edificações, a altura, principalmente, né? E aí vai me dar o tempo requerido, que é justamente, né? Quanto eu vou precisar para, por exemplo, fazer uma evacuação, ou para ter uma compartimentação adequada, e aí a partir desse TRRF eu vou definir o TRF do meu elemento, né? Então o tempo real de resistência tem que ser sempre maior do que esse TRRF, né? Então,
minha laje tem que aguentar mais do que o tempo requerido. Perfeito, perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui. O Rodrigo Pera te mandando um abraço. Para mim ou para o Abdala? Hã? Para mim ou para o Abdala? Ele não foi específico. Enfim, fica um abraço para cada um dos dois. Aí, né? O Rodrigo é emotivo, é afetivo, então ele distribui abraços. Né? Abraço, Rodrigo, abraço. Aí, então, a última pergunta só do que eu vou fazer aqui. Depois a gente manda para a Vanessa as perguntas, ela responde aí para cada um. Mas fazemos aqui do Newton de Nápoles, aí da Premolde, né? Nossa parceira, aí, um monte de trabalho, aí, uma empresa de pré-fabricada aqui da região, aqui de Sapucaia. Excelente empresa, por sinal. Ele faz uma pergunta aqui. A temperatura que atingiu a região da Cordoalha, né? Não provoca relaxamento na cordoalha? Ou seja, a cordoalha não perde um pouco da sua resistência? Sim, tem. A gente tem uma tabela, até na norma de dimensionamento para concreto, a gente tem uma tabela considerando armadura passiva e ativa, no caso da cordoalha seria ativa, e aí lá a gente tem a queda de resistência e aí a gente vai relacionar com esse relaxamento ao longo da temperatura. Tem sim, não sei te dizer de cabeça agora qual é o coeficiente que se aplica, mas sim, considero. Perfeito, perfeito. Então, tem aqui a mensagem do Vitor, algum cobrimento com concreto refratário, enfim, o Adriano querendo fazer um estudo com ultrassom, perfeito, vamos. Agora a gente vai vendo aqui senão a gente vai se estender demais, né? Eu acho que ficou muito claro, Vanessa, a primeira, a qualidade e a clareza da tua apresentação, e segundo, aí, se o Abdala concordar, a necessidade de mais lives com esse tema, né, Abdala? Vamos, eu acho excelente, assim, só para dar minha última contribuição, aqui em Brasília, se não me falha a memória, é obrigatório edificações com mais de 5.000 metros quadrados de área construída a ter sistema de sprinkler, que é justamente para evitar, no caso de incêndio, que a estrutura atinja essas temperaturas que a gente não quer. Alguns valores de referência importantes, como foi falado hoje, de 500 graus Celsius para o aço. Enfim, se tiver desplacamento, você tem que tomar um certo cuidado a mais. Então, achei a apresentação excelente, parabéns para a Vanessa. Obrigada. E tem muito assunto mesmo. Acho que, principalmente quando a gente liga as exigências do Corpo de Bombeiro, né, nas edificações, eu acho que a gente agrega ainda mais informação também. Eu mesmo já passei por várias avaliações de Corpo de Bombeiro e sei bem como eles são bem rigorosos. Então, pelo menos aqui em Brasília. Então, tem muita informação legal sobre o assunto que a gente consegue trazer. Não, perfeito. A gente tem aí outro integrante, o Gustavo, né, Vanessa, que está estudando, o mestrado dele é sobre ensaios de resistência ao fogo de fachadas, né? Por exemplo, como que aconteceu lá o Greenfield, na Inglaterra, lá aquele prédio que pegou fogo na fachada e matou 80 pessoas, acho que é um tema interessante. O Fabrício Bolino, aí, que é o coordenador do laboratório, que podia também falar sobre as normas, sobre casos, e aí a própria Vanessa também pode voltar aí sobre um pós-obra, a estrutura pegou fogo, como que eu faço a avaliação da estrutura. Enfim, acho que temos aí assuntos que podemos debater mais aí nas próximas semanas, né? Muito bom, Vanessa, obrigado. Né? Uma live curta aí, só fazendo aí algumas divulgações. Amanhã nós temos uma live, eu estou pegando aqui a ficha, aqui, uma live sobre BIM, às 7 horas. Aqui o mesmo canal, Zoom e transmissão via Facebook. Na sexta-feira nós temos uma outra live do Ibracon, né? Instituto Brasileiro do Concreto, falar de concreto alto adensável com o Fabão lá de Tocantins e o Holger da MC Bauchimie e eu também junto, né? E mais tarde vamos ter a live do Matheus Leone, né, sobre ensaios não destrutivos. Né? Exato. E aí a semana que vem a gente ainda não previu nada, aí vamos devagar, vamos vendo aí como é que fica. Vanessa, tu quer dar teu tchau aí? Agradecer o pessoal, meu e-mail está aí para se alguém tiver alguma dúvida, fez perguntas e, enfim, quiser conversar sobre os ensaios.
E agradecer aí. Provavelmente a gente se vê de novo, então, nas próximas semanas. E era isso. Muito bom, muito bom. Valeu, valeu, turma. Sigam lá no Instagram o ITT Performance, o Bernardo Tuticão, o Construção Civil da Abdala, a FENEC, que é por lá que a gente vai, tá aí, né, os links, né, que é por lá que a gente vai divulgando aí todo esse material, as próximas lives e até uma discussão aí sobre esses pontos que ficam pendentes, a gente daqui a pouco avança na discussão lá, né. Mais um aqui perguntando, sim, está frio em Porto Alegre, por isso que eu estou de blusão. Não sou maluco, né, de estar de blusão se não tiver frio aqui. Né? É isso aí. Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima. Obrigado.